Queridos irmãos, começamos então a leitura do capítulo 10 de São João desde o seu início. Ontem lemos o trecho que era relativo ao ano C, portanto apenas um trecho final do capítulo. Jesus se apresenta como a porta. Eu sou a porta. Esse é o primeiro modo de ele se chamar, aqui no capítulo 10 de São João. E para nós isso é muito importante, porque isso significa que é preciso entrar por Jesus. É preciso passar por ele, ele é o critério. Ele é a medida. Ele é para nós o padrão ao qual nós nos devemos ajustar. E é muito importante entendermos isso porque o cristianismo não é uma religião de autossalvação, em que eu preciso encontrar um caminho para eu me salvar, em que eu preciso achar um jeito de eu alcançar a salvação. Não. O cristianismo é uma religião em que nós somos salvos por Cristo. Ele é o nosso Salvador. Portanto, nós precisamos nos submeter a Ele, o que tem muitas implicações. A implicação geral é a de que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não adianta nós chegarmos aqui alegando o nosso modo, as nossas condições, as nossas maneiras. É tudo como ele quer, é do jeito dele. Nós nos precisamos submeter a ele. O que, por exemplo, tem uma implicação sacramental. Nós precisamos passar pela porta dos sacramentos. Ah, mas eu gostaria de fazer, não sei de que jeito. Eu queria que fosse de outro modo. Eu queria que, não sei, a igreja criasse um 10º sacramento, 15º sacramento. Não é assim. Inclusive, nós passamos pela porta dos sacramentos sem querer, digamos assim, condicioná-la a nós mesmos. Por exemplo, não teria sentido que eu começasse a inventar um rito na celebração da Santa Missa. Não tem sentido, porque eu tenho que passar pela porta. Eu passo por essa ritualidade. Ou seja, Jesus é o rito de Deus. É Ele que foi estabelecido pelo Pai como um caminho para a salvação. E quem não passa por Ele, diz Jesus, quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Está tentando encontrar um subterfúgio, está tentando inventar uma alternativa. Não há alternativa. Nós temos que passar pela porta. Disse São Pedro, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que o católico, ele tem um ânimo submisso, ele vai à Santa Missa, ele se confessa, ele faz a sua oração, ele se sujeita de bom grado todos os dias a passar pela porta.
sem querer de nenhum modo revolucionar aquilo que foi estabelecido por Deus. Nós procuramos a obediência da fé. Assim como Cristo entrou pela porta do nascimento natural, ele diz que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E quem é o ladrão? O ladrão é quem não passou pela porta. No caso, ele está falando do diabo, que não se pode encarnar. Ele não pode se tornar um ser humano. E, portanto, ele age de maneira ilegal aqui neste mundo. Ora, se o próprio Cristo se encarnou passando pela porta do nascimento natural para nos salvar, é porque nós precisamos passar por ele, que é a porta, para chegarmos nos prados eternos, para chegarmos à vida eterna. No Velho Testamento nós temos um fato que é muito eloquente a esse respeito. Deus estabelece a aliança com Moisés e a Arão e estabelece o sacerdócio. Estabelece todos os ritos dos sacrifícios. E no livro do Levítico se diz que Moisés e Arão cumpriram minuciosamente aquilo que Deus havia mostrado, de tal modo que a glória de Deus apareceu sobre todo o povo, houve um grande regozijo em todo Israel, porque Deus se havia manifestado diante dos seus olhos, aceitando aquilo que havia sido feito. Então, os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, pegam cada um o seu turíbulo e diz o livro do Levítico que eles entraram na tenda de Deus apresentando um fogo estranho. E saiu da arca um fogo que os devorou. Então Arão teve que enterrar os seus filhos e fazer o sacrifício expiatório pelo pecado que se havia cometido. O que o livro de Levítico está falando? Em outros termos, é exatamente o que São Pedro disse. Em nenhum outro há salvação, e debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, não adianta nós querermos inventar algo fora de Cristo. Isso vale para os sacramentos, isso vale para a moral, isso vale para a doutrina, para o dogma, isso vale para tudo. Quando nós queremos achar alternativas, quando nós queremos criar hibridizações, misturas, quando nós queremos fazer com que o Evangelho se concilie com isso ou com aquilo, nós estamos apresentando fogo estranho a Deus. E fora de Jesus, fora do Salvador, a visitação de Deus se dá em juízo. Ou seja, quem não está à sombra da cruz, não está respaldado pela salvação. Por isso nós não podemos perder a segurança que nos dá permanecermos unidos a Cristo, passando por Ele, que é a porta. Que nós sejamos muito obedientes, segundo a obediência do Evangelho, segundo a obediência da fé. Que nós tenhamos um coração muito submisso à redenção de Jesus Cristo. Que nós tenhamos em nós a reverência, temor do Senhor, que não queremos fazer nada de nossa própria cabeça, segundo os nossos próprios critérios, de acordo com os nossos próprios sentimentos, que tudo sujeitemos ao critério
que é Cristo, e passando pela porta, nós teremos vida e vida em abundância, como Ele aqui nos diz no Evangelho. Se não passarmos pela porta, nós teremos morte. Porque o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quantos que eu já vi ao longo da vida que começaram a inventar coisas e que terminaram na absoluta incredulidade. Começaram a querer inventar moda, fazer isso, aquilo, a se desviar, a querer achar alternativas. Depois se perderam e foram completamente destruídos. Já vi grandes homens de Deus perderem a fé por completo, porque começaram a querer criar modas. Deus nos ajude a passar pela porta, porque é tudo isso que nós precisamos. Passar por Cristo, ao invés de querermos cavar um buraco ou fazer as coisas de acordo com o nosso arbítrio.